amizade social nos leva ao tema, talvez um tanto quanto longínquo de nossa realidade em nossa região ou mesmo em nossa paróquia, que é o tema das migrações. E nós gostaríamos de lembrar uma frase presente lá no longínquo texto do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. Deus ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Meus amigos, vivemos hoje um processo migratório tão intenso e tão amplo que talvez seja a maior mistura de gente com diversidade de raças, culturas, religiões, costumes e tradições que a própria história da humanidade possa ter vivido. Mas o que o tema das migrações tem a ver conosco? Ele fala sobre a realidade do agir de Deus. A passagem de Deuteronômio capítulo 10, versículos de 16 a 22, por exemplo, ela é uma passagem que consta de uma literatura de exortação. E ela, então, depois de falar dos atributos de Deus e de descrever a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o Deus terrível, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e terrível a quem pertencem os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, depois então ele surpreendentemente se volta para o amor de Deus, e que este amor de Deus então ele olha para o estrangeiro. Como que Deus pode olhar para o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa? Se nós considerarmos toda a literatura do próprio livro do Deuteronômio, mas também outras passagens do Antigo Testamento, a consideração de Deus para com as nações pagãs e para com os estrangeiros parece, em algumas passagens bíblicas, à primeira vista, um pouco violenta, um pouco distante. Mas para que Deus seja realmente considerado esse divino e, portanto, maior que os deuses cananeus, todas essas palavras, essas atribuições, terrível, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tem um pouquinho da tradição dos povos cananeus que assim chamavam os seus deuses. Mas para o Deus de Israel, para Yahvé, ele só pode ser portador de tais títulos, aquele que tem tais títulos, porque ele não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. É o que faz a justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. O Deus legítimo e verdadeiro é aquele que é excelso e maior, e o mais poderoso, mas que ao mesmo tempo, e justamente por causa disso, é por excelência o servidor do ser humano, porque ama o estrangeiro, o órfão e a viúva. Nestas três categorias de pobres no tempo antigo, órfão, estrangeiro e viúva, percebemos que, de uma certa forma, o Senhor faz uma opção e espera dos israelitas que optaram por ele e que recuperaram a piedade nele através das leis, qual o livro do Deuteronômio tanto quer então ressaltar, que façam o mesmo. Em vista disto, então, ele prescreve aos israelitas
a observância do terceiro mandamento do Decálogo, com várias leis de proteção, 7 leis de proteção e leis de assistência social ao estrangeiro. Caros amigos, biblicamente falando, é um momento de uma virada que aponta para o futuro. Segundo o Deuteronômio, o amor de Deus está sempre direcionado para o povo de Israel e para seus patriarcas, mas muito raramente é mencionado para os grupos humanos particulares, como os estrangeiros. É por isso que a passagem de Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 17 a 18, é tão especial neste livro, porque ela surpreende. Isso também fortalece a fé no Deus único, e eu explico por quê. Se Deus não se limita a amar apenas o povo da aliança, mas o seu amor, ele também é para o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa, ele então se torna o Deus de todas as pessoas. Se ele se torna o Deus de todas as pessoas, então é claro que ele não pode se prender a um país, a uma nação. Se ele se prendesse a um país e a uma nação, ele seria menos Deus do que, de fato, aquilo que biblicamente, que a palavra de Deus revela e que tanto o povo de Israel é mensageiro, o Deus único, o Senhor sobre todo nome, o Senhor dos senhores. Inclusive, em outras passagens, de uma forma um pouco mais violenta, o Senhor dos exércitos. Assim, meus amigos, quando ele declara também o amor ao estrangeiro, ele se torna o Deus de todas as pessoas. Ele se torna realmente aquilo que ele é, o Deus universal.